Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo em ordem por aí. Eu sou Bruno Mazzoni, seja muito bem-vindo aqui ao Clube dos Dividendos. E o vídeo de hoje, pessoal, vou trazer aquele cenário macroeconômico para vocês, um resumo. Tá? O cenário macroeconômico de hoje eu prometo que será resumido, por quê? Brunão tá com preguiça? Não. Brunão vai tentar falar menos? Sim. Mas o fato é que tá um calor, pessoal, insuportável. Para você, jovem gafanhoto, que tem ar-condicionado, deve estar muito bem, obrigado. Agora, Brunão, aonde eu estou gravando aqui? No quarto Futebol Clube, estamos de ventilador. Então não é brincadeira, tá uma sauna gravando aqui, é um suador, né? Sauninha para quem gosta, é saudável. Então, pessoal, vou tentar aqui ser breve para vocês e as pautas do vídeo serão as seguintes, tá? Eu vou trazer e vou tentar endereçar esse conteúdo principalmente para quem investe no longo prazo, investe no mercado brasileiro e também no gringo, né, dando alguns insights, mas principalmente brasileiro. A gente vai começar com o Market Breadth, cenário do Ibovespa, tá? Aquele clássico. Depois eu vou pular para o gringo, pessoal, falar um pouquinho sobre as condições macroeconômicas norte-americanas, que devem puxar bastante, tá? O que a gente deve vivenciar nos próximos anos, tá? No que tange, né? Juros e inflação / crescimento também. Vamos falar sobre yield de 10 anos americano, yield de 10 anos também brasileiro, né? Como é que tá ali os juros para o financiamento do país para 10 anos, com vencimento em 10 anos, e também nos Estados Unidos, força do dólar, e aqui o principal tema do vídeo, que é DXY, minério e petróleo subiram nos últimos 2 meses. Alguém está mentindo para o médio prazo. Para o curtíssimo prazo, a gente aguenta até 3 grandes indicadores aí que não devem caminhar juntos, caminhando juntos por um momento. Mas isso tende a flagrar num curto prazo uma mudança estrutural. Alguém está mentindo, assim a gente sempre fala. E aí eu vou comentar um pouquinho sobre o monitor de mercado, que eu acho legal. Olhar aqui para o monitor, tanto na base mensal como na base anual. Vou trazer para vocês o monitor de mercado na base anual, para a gente tirar alguns insights de toda a leitura macro que eu vou fazer, né? A leitura macro muito simplória, né? Olhando ali para commodities e olhando para a curva de juros, por exemplo, tá? E traçando um pouquinho do Ibovespa com o indicador Market Breadth auxiliando. E, por fim, a gente vai terminar aqui nesse mapa de calor das empresas do Ibovespa que mais se beneficiaram, que mais subiram esse ano e as que mais caíram também, tá certo? A gente vai ter essa leitura bem interessante year to date, 2023 para frente, tá? Janeirão para frente. Certo, pessoal? Então, sem mais delongas para vocês, vamos lá falar aqui do disclaimer. Considere se inscrever no canal, ative as notificações. Eu sou Bruno Mazzoni, analista CNP e técnico, e todos os dias aqui no YouTube eu estou postando 2 vídeos. Então, de fato, considere ativar as notificações, pessoal, se você não perde nenhum vídeo. E se você tiver um nerds, amigo e amiga que gosta de investimento, manda bala e convida ele para se inscrever no canal. Vamos ver se a gente consegue bater os 200 mil inscritos em algum momento, ainda em 2022, por que não? Pessoal, vamos lá. Vamos começar com o fôlego de mercado, que eu acho importante para você de curto e médio prazo, alocador de longo prazo, mas que olha para o curto para tentar aumentar ou não posição. Você deve estar aí, né, roendo as unhas, porque estamos chegando próximo a mais um desconto do Market Breadth. O último desconto. Quem tem dúvida sobre esse indicador, pessoal, link na descrição, tá? Percorre a descrição desse vídeo aqui, você vai encontrar lá o vídeo aqui no canal que fala sobre esse indicador. Mas basicamente região verde, pessoal, é quando nas ações do Ibovespa nós temos apenas 20% ou menos das ações negociando acima das médias azuis de 20, amarela ou laranja 50 e vermelha 200. Então indica um desconto técnico, quantitativo, tá? Nós tivemos o desconto na média de 20 ali entre agosto e setembro, tá? Conseguimos performar um fundinho ali no Ibovespa, o Ibovespa aqui embaixo, tá? E agora, pessoal, nós estamos rumando, caso essa semana, última de setembro, seja uma semana lateral, tá? / queda, a gente pode invadir novamente a parte de desconto, agora com a média de 50 também. Então vai ser um desconto um pouco mais forte do que foi o mês passado, tá? E esse é meu cenário, que vai sim ser desconto, vai performar como desconto, tá? Por isso que o Ibovespa, pessoal, eu ainda mantenho aqui o verde palestrino, então bom jogo para vocês que não são palestrinos, mas são rubro-negros ou tricolores paulistas aí, amanhã baita final. Tomara que seja uma final muito massa, um jogo muito bom, tá? Então, parabéns para vocês aí, São Paulinos e flamenguistas. Amanhã um de vocês vai ser campeão da Copa do Brasil, né?
Bom, vamos lá, pessoal. Aqui o cenário verde, então, seria um 2016 2.0 em 2023, tá? E eu quero salientar que lá em 2023 nós tínhamos um ciclo monetário muito parecido com o atual. Então eu vou segmentar a nossa última crise, entre aspas, dos ativos da Bolsa de Valores. Vou segmentar em duas fases, tá? A primeira fase é ciclo econômico, 2011 a 2014, tá? Essa é uma primeira fase. Deixa eu circular um pouquinho mais forte para vocês. Então, essa é uma primeira fase que repercutiu aqui nessa volatilidade do Ibovespa. Ciclo econômico, entenda como, pessoal, depois de todos os estímulos, a expectativa era que a China voltasse a crescer 10% ao ano. Aí todas as mineradoras, todas as empresas de commodities do Brasil investiram pra caramba, da mesma maneira que investiram em 2000 até 2008, por exemplo, e não colheram frutos. Só se alavancaram. Por quê? O crescimento do globo foi baixo, tá? Inclusive da China, inclusive dos Estados Unidos. Os Estados Unidos perpetuou ali os seus 1,5% a 2% no máximo ano. E nós tivemos quebradeira na Europa, tá? E algumas crises no mundo árabe também, tá? Devido aí ao xisto americano, deu uma sabatinada ali em alguns países. Quebradeira, ciclo econômico fraco. Pessoal, nós temos depreciação de ativos, principalmente dos emergentes, que vendemos crescimento para os desenvolvidos, né? Vendemos commodities. Então, esse foi o ciclo econômico. Qual a diferença para o ciclo monetário, pessoal? É que a depreciação dos preços vem ali pela falta de crescimento. Falta de crescimento do globo, tá? Traz também um pouco de linha de tendência de baixa para o Ibovespa e um desconto a ver. Ciclo econômico, pessoal, a gente tem que esperar estancar a sangria para conseguir achar suporte. Bom, a gente conseguiu estancar a sangria de ciclo econômico lá em 2012, 13, com o resgate da Grécia, ficou ali demorando, a Alemanha vai ou não vai, conseguiu ser estancado ali, e aí beleza, nós criamos uma linha de suporte horizontal, onde por 2012, 2013, 14, 15, somente não 2016 no impeachment, foram ali, performou como melhor desconto, né? A gente tinha que aumentar os aportes em bolsa, tá? Assim como durante o ciclo econômico, foi ruim para comparar durante a LTB. E no ciclo agora monetário, então estou segmentando aqui a bolsa, pessoal, a queda da nossa bolsa recente em duas. O ciclo monetário, que durou de 2014 até os 14,25 da Dilma de 2015 e 2016, tá? O ciclo monetário também performou com baixa. E eu elimino, pessoal, o impeachment. Tá? Quando eu faço a minha análise, eu elimino o impeachment, que foi aqui 3 meses, de sangria. Gráfico mensal foram os 3 últimos candles aqui. Eu elimino, então eu mantenho a ideia de uma linha horizontal de desconto e uma LTB. É uma linha de tendência de baixa. Pois bem, o ciclo que nós estamos vivendo de 2021 para frente, pessoal, é o azul. Tá? É o ciclo monetário. O último que eu tenho para estudar durou 2014 a 2016, metadinha de 2016, então a gente pode colocar aí 2 anos e meio, tá? 2 anos e meio a 3, e tá batendo na janela, 2 anos e meio a 3, 2021, março, tá? Até, nós estamos falando 2023, já estamos em outubro, batendo a porta, então 2 anos e meio de novo. Então faz sentido para o copo meio cheio, para o cenário verde, eu esperar em algum momento nos próximos meses alta expansão de negócios, tá? Qual é o problema aqui? Tá? Nós não tivemos no 2021 o que aconteceu em 2009 e 10. Ou seja, um rebote da China, um rebote do Ocidente, mas depois uma continuação, tá, do crescimento econômico. Em 2010, 11 não teve essa continuação, pessoal. O PIB americano não foi pujante. Crescimento não veio de uma maneira pujante nos próximos anos. Tá? O que difere do momento atual, onde nós temos a China crescendo em 2023, muito provavelmente mais do que 2022, por causa que ficou em lockdown em 2022. Então nós temos uma grande derivada nossa, né? Uma grande causa aí para a gente continuar crescendo bem. Brasil, no caso, China. E os Estados Unidos não arrefeceram. Não arrefeceram ainda. Tá? Então aqui eu quero separar as duas últimas quedas da bolsa, que são os principais alimentos para eu definir os meus aportes esse ano, ano passado e o ano que vem também, pessoal. Dizendo para vocês, pessoal, para quem acha que teremos um pepino econômico, recessão, estagflação,
de uma maneira onde os Estados Unidos volte ali a crescer seu 1%, seu 0,5%, tá? 1,5% ao ano, e China não consiga ultrapassar os seus 5%, pessoal, nós muito provavelmente, tá? A depender de termos de troca, ou seja, de preço de commodities, que é uma segunda variável que eu já vou passar para vocês, muito provavelmente a gente pode ficar mais 1 a 2 anos lateralizados, até que a gente tenha novamente algum tipo de país puxando o crescimento, Estados Unidos puxando o crescimento novamente. O que me parece, pessoal, é que a gente não tem no curto prazo esse pepino aqui, econômico. Por quê? Outra coisa diferente também é que a Europa não quebrou. Ninguém quebrou na Europa por hora. Tá? Então, quais são as principais diferenças de 2009 para 2021, pessoal? Na minha opinião, é que o crescimento não parou ainda. Continuou. Então, os estímulos foram maiores, o crescimento também está sendo maior por mais tempo. Tá? Então, aqui, eu não estou colocando como cenário base pepino econômico para considerar um verde nesse momento do Ibovespa. O que isso quer dizer no frigir dos ovos, pessoal? Eu acredito que o Ibovespa, caso rompa a mínima de agosto, tá? Caso rompa a mínima do mês passado, assim como foi nesse momento aqui em 2016, onde este mês específico rompeu a mínima desse aqui, logo vai achar compra. E qual que é o meu argumento principal para isso? Que logo que a gente romper agosto para baixo, ali no 103.700, por exemplo, que é um ponto específico de análise técnica, por que eu acho que a gente vai rapidamente para o 125.360, por exemplo? Simplesmente porque do segundo para o terceiro trimestre, o Ibovespa foi beneficiado. Acho que o Ibovespa, o que eu quero dizer com isso? Petróleo, minério, tá? E bancos. Bancos continuam voando, petróleo subiu para chuchu, minério subiu também. Como que eu sei disso? Olhando o gráfico. Tá? Olhando o gráfico do minério, gráfico mensal. Então, nós tivemos aqui mês de agosto, mês de setembro. Então, 2 meses de alta. Mas já estávamos subindo desde julho. Tá? Perdão, desde junho. Junho, tá? Julho, agosto, setembro. Tá? Então, essa alta do minério, perdão, deixa eu enquadrar aqui. Saímos de $94, tá? Para 123,65 na máxima. Essa alta será repercutida, por exemplo, nos balanços da Vale, da Semin, da CSN, Usiminas, tá? Também do Gerdau. Quando nós olhamos para o petróleo, nós temos a mesma coisa. Maravilha. Pum. Subida forte. Saímos lá de $70, estamos negociando a máxima ali, próximo dos 94, dos $95. Passou até dos 95. Tá? Pessoal, então, o Ibovespa, caso ceda para os 103.700 ou estabilize, fica aí no 120, 116, 115, vai ter no pós-terceiro trimestre as divulgações dessas empresas. Se eu acertar, a Gerdau vai reportar bons resultados, mais ligada aos Estados Unidos, lá não esfriou. A CSN, a Semin, né? A CSN já é Semin, perdão. A Vale, a Usiminas devem reportar melhores resultados, porque os termos de troca melhoraram. Commodity subiu e o dólar subiu também. Nosso dólar subiu aqui. Se valorizou dos 4,70, 4,60, não sei se chegou a tocar. Estamos falando de dólar quase R$5, 4,90. Então o Ibovespa deve, se os preços lateralizarem ou cederem, deve ficar com seu preço-lucro mais barato. O indicador preço-lucro deve ficar mais barato. E eu considero que esse gatilho vai ser o suficiente no curto prazo, pessoal, para elevar os preços do 113 se eu acertar, ou do 111.700 aqui, tá? 112.800, que são os preços que eu tenho máximos de queda, para ele surfar uma ondinha até os 125.360, tá? Eu estou apoiado nesse cenário, que é um cenário o quê, pessoal? De curto prazo, tá? Porque eu não tenho clareza, eu acho que ninguém tem essa resposta, sobre a possibilidade ou não de termos um pepino econômico por vir. O que nós não temos mais é o ciclo monetário contrário à bolsa. Muito pelo contrário. O ciclo monetário atual é de alivio, está aliviando, é de alívio. Perdão, alivio é bom, é de alívio. Então a gente cortou já esse ciclo e rimou 2 anos e meio ali, aproximadamente, de período chato.
nós já tivemos 2 anos e meio aqui de período chato, tá? Então a minha expectativa é que a gente sim tenha uma pernada. Só que eu vou estudar pernada a pernada, pessoal. Então 125, 360, depois 137, 144, de grão em grão. Por quê? Todo momento que nós tivermos uma pernada, seja de baixa ou de alta, eu vou olhar para o ciclo econômico. Por quê? Porque o monetário já foi. Tá? Então agora é um outro risco que eu tenho que olhar. E quais são as variáveis desse risco que eu mais olho? Curva de juros americana. Esse histórico aqui desde 1981, pessoal. Desde 1981 que a curva americana vem numa tendência de queda. Ou seja, quem gosta de gráfico, né? Topos e fundos descendentes. Desde 1981. Topos e fundos descendentes que eu destaquei aqui em linhas horizontais. Estamos agora revertendo essa tendência. O que isso corrobora para minha tese, entre aspas, tá? Que a gente vai viver numa década próxima, ou seja, 2023 em diante, 2025 em diante, vamos supor, tá? De juros neutro. Juros neutro, crescimento baixo, mas crescimento, juros neutro. Muito juros neutro. Porque inflação vai ser o pepino, vai ser a década da inflação. Onde cartéis estão sendo formados, né? Cartéis no bom sentido aqui, tá bom, pessoal? Em termos de protecionismo, não sei se é tão bom sentido assim, mas BRICS, OPEC, nós devemos ter cada vez mais produtores de commodities, por exemplo, se organizando, criando moedas, criando comércios e blocos, etc. Não mais uma globalização show de bola 100%, como foi de 2000 até esse momento. Pós-pandemia, países vão começar a investir fora da China para ter sua produção, indústrias específicas, estratégicas fora da China, porque viram que é um risco muito grande ter ali a indústria do mundo conectada a somente uma fonte. E isso, pessoal, traz diversidade, traz desenvolvimento para mais países. O Brasil pode ser um polo de atração de recursos, sem dúvida nenhuma, para montar indústrias específicas. A nossa aqui muito provavelmente vai ser de energia, fornecer energia para o mundo. Mas isso também traz inflação, tá? Porque ninguém vai aceitar, por exemplo, a ter numa democracia, por exemplo, uma mão de obra tão barata quanto é na China, quanto foi na China na primeira década, que já não é mais, tá? Mesmo não sendo democracia lá, sendo um partido comunista, já não é tão barata a mão de obra chinesa, porque eles se especializaram, se qualificaram. Então o mundo está sem uma nova China e eu não acho que vai encontrar. Mas vamos ter diversos investimentos em países chaves, como Indonésia, como Brasil, como México, tá? E isso vai trazer um aquecimento do preço das commodities, o que traz também uma certa resiliência para o Ibovespa, uma certa resiliência para nós, países em desenvolvimento. Por isso, pessoal, que o meu cenário ainda é o verde, mas de grão em grão. Não é uma bonança, tá? Uma bonança de alta ali sem parar, não. De grão em grão a gente vai analisando esse cenário macro, tá? De olho na curva de juros americana, tá? Até o próximo dado, que é o payroll ali de outubro. A gente tende a ter essa curva de juros abrindo, tá? Juros americanos a patamares hoje, por exemplo, de 4,43%. Tá? Então, alguém está mentindo, pessoal? Eu acredito que sim. Tá? Dólar subir e commodities subirem, não acho que é por muito tempo que isso vai continuar. Esse é o DXY que subiu também, tá? Entre agosto e setembro, 2 meses de alta aqui do DXY. Esse é o gráfico mensal, é o DXY que compara a moeda americana contra, por exemplo, o euro, o ien japonês, as moedas do G7. Então, o dólar vem ganhando força frente a outras moedas fortes do mundo. Por quê? Porque hoje a economia americana está mais forte do que a europeia. Tá? A China não participa desse cesto, então a gente não fala de China. Mas eu acredito que em algum momento a economia americana ela esvazia, só que os investimentos ainda serão feitos em países estratégicos, então a utilização de commodities e a viabilização, ou melhor, a precificação via oferta das commodities, só temos o início de uma década, eu acho que com muito mais controle os países em desenvolvimento dos preços da commodities. Então acho que preço de commodity a gente vai entrar numa década que será apreciado ou aquecido via oferta e não necessariamente via demanda, apesar de ter essa demanda da nova industrialização em países específicos. Tá? Isso é benéfico para o Ibovespa. Não sei o quão benéfico para a economia real será, vai depender de políticas, porque a gente deve ter também, como consequência desse mundo mais controladinho de commodities,
mais aquecido nos preços de commodities, elevando aí preços, por exemplo, como o do Ibovespa, a gente deve ter na economia real um pouquinho mais de inflação. Tá? Um pouquinho mais de inflação. Isso deve ser um pouco o norte. E confesso que o Brasil está super bem posicionado nesse mundo mais estagflacionado, porque nós temos aqui suficiência, autossuficiência em energia e em alimentos. Coisa que, quando você escolhe os países do globo, poucos têm. Tá, pessoal? Então aqui um copo meio cheio para o Ibovespa, um pouquinho de cenário de petróleo. Tá? Não falei especificamente do que eu espero para o petróleo, espero estabilização, pessoal. Com os dados norte-americanos esfriando, e é isso que eu imagino que esfrie, tá? Não no curtíssimo prazo, porque estamos entrando aí no fim do ano, onde aquece-se a demanda. Então, no curto prazo, acho que tudo pode continuar subindo, inclusive nós, como Ibovespa, até pelo preço-lucro, a principal ótica minha que eu tenho, né? Os bancos e empresas de commodities, mas em algum momento, em 2024, vamos colocar assim, pós-virada de ano, tá? A gente deve ter um arrefecimento da economia norte-americana, isso deve estabilizar as commodities em patamares elevados, tá? Minério de ferro está na máxima do ano para mim, esse cara aqui é o mais volátil, tomem cuidado, pessoal, por quê? Porque a economia chinesa não é mais a economia da última década, tá? Então é uma economia cada vez mais voltada até para consumo do que para manufatura, e cada vez mais a gente deve ter uma saída de capital da China, esse capital sendo para investimento em manufatura e indústria, por essa tese que eu acabei de compartilhar com vocês, que os países ricos que financiaram boa parte da industrialização da China vão olhar mais para outros polos para não ter o risco, por exemplo, de um risco de uma pandemia, né? A experiência de 2020 de novo. Beleza, pessoal? Falei pra caramba, não sei se eu ajudei no cenário macro, é um vídeo difícil para mim, pelo calor principalmente, e também pela dificuldade de falar, né? Eu comentei que eu ia terminar com o mapa de calor e termino com ele, pessoal, no frigir dos ovos, tá? A gente vê aqui no ano, a bolsa vai bem. Qual o setor que, na minha opinião, mais se beneficiou em 2023? É o setor aí de petróleo e gás. Tá? O Brasil, na sua balança comercial, vem se destacando muito no petróleo e gás, então destaque total para a Petrobras. Quem apostou na Petro aqui, 71%, parabéns, foi contra a Faria Lima inteira. Ninguém da Faria Lima apostou na Petrobras. Faria Lima apostou na Vale, que não está mal, né? Não, assim, pelo menos no curtíssimo prazo não está mal, mas olha a diferença aqui, ó. Vale cai no ano 20%, 19,82%. Então também saiba, né? Cada um fazendo sua aposta, seus estudos, seus investimentos, tá? Olhar para cenário macro deixa a gente a par um pouquinho de blocos e de ideais, né? De ideias de bloco, como a Faria Lima gosta de colocar blocos de ideia ali e surfar uma narrativa específica, tá? A Petrobras então venceu, acho que vai continuar vencendo. Pessoal, especificamente no curto prazo, chegou no alvo técnico, tá? Mas acho que petróleo é algo que o Brasil vai continuar se destacando. Agora, para o momento macroeconômico, pessoal, para não deixar vocês a par aí do setor que eu mais estou de olho, tá aqui, ó. Utilidade pública, tá? Curva de juros caindo, inflação estabilizando e voltando a subir. Acho que a gente tem um pouquinho de gordura para cortar juros, até os 9,75, por exemplo. E aí sim, tá? Esse pessoal se beneficia bastante e se beneficia em bloco. Esse pessoal deve bater. O CDI deve bater a inflação mês a mês nos próximos meses, pessoal. Essa é a minha opinião. Tá? Então seria o setor com que eu teria mais carinho e intensidade de aporte nesse momento, até para ficar um pouco isentão de commodity, de dólar, de preço de minério de ferro, por exemplo, ou petróleo. Tá? É o setor de utilidade pública. Seria o financeiro também, mas qual o problema do financeiro? Nós temos a reforma tributária, tá? E também, junto com ela, né, toda a discussão do JCP. Então eu esperaria um pouquinho sair o JCP para aí sim olhar para o valuation desse pessoal aqui e também intensificar esses dois setores mais conservadores, mas que tem no macro vantagem. Quem tem mais vantagem nesse momento? Utilidade pública, pessoal. É o que tem mais vantagem no macro e sobe no ano, como vocês estão vendo aí, empresas Prime, Engie e Equatorial sobem 20% e 23% respectivamente, e a CPFL sobe 17%. Eletrobras eu acho uma baita oportunidade, mas na governança eu sempre comento para vocês, pessoal, quais são as melhores. Equatorial, Engie, CPFL nesse momento. CPFL depois da State Grid aqui em 2018 mudou de patamar, baita empresa. Depois vem as outras, tá? Companhias que eu fico sempre de olho. Certo, pessoal? Vídeo longo, espero ter ajudado aí no Papo Macro. Um grande abraço, até o próximo. Tchau, tchau.